Tudo bem, queridos? Que bom estarmos aqui em mais uma lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a doutrina da imortalidade natural da alma e estamos aprendendo que, à luz do texto bíblico, né, a ressurreição e não a imortalidade natural da alma é a esperança de todos os profetas bíblicos. Eu sei que este é um assunto polêmico, né? E que a grande maioria dos cristãos crê, por exemplo, na existência de um tormento eterno. E isso com base na existência de uma alma imortal que sobrevive fora do corpo. Entretanto, nós vamos analisar, neste momento, alguns textos bíblicos que supostamente defendem a doutrina do tormento eterno, e você vai perceber que, contextualmente, esses textos, na verdade, não ensinam isso. E eu peço que você acompanhe até o final, porque eu não vou negar a existência de um lago de fogo para punir os ímpios, porque esse assunto é muito claro na Bíblia. O que eu vou questionar aqui neste momento é o tempo em que este lago de fogo existirá, ou seja, ele existe hoje ou existirá no futuro. Outro detalhe, à luz da antropologia bíblica, que ensina que o ser humano é um todo inseparável, indivisível, nós chamamos isso de holismo bíblico, né? Como harmonizar a antropologia bíblica, que é holística, com a filosofia platônica, que é dualística, ou seja, divide a natureza humana entre corpo e alma. Cada vez mais eruditos protestantes e católicos, mesmo que sejam uma minoria, têm voltado à compreensão bíblica de que a natureza humana é holística. Então, entre os teólogos protestantes, você pode pesquisar, por exemplo, John Stott, Clark Pinnock, um outro que eu anotei aqui, Eldon Ladd. E há também, inclusive, alguns teólogos católicos, né, que têm voltado ao holismo bíblico. Um deles, e eu até tenho algumas citações dele aqui, mas não vou deixar as citações agora, no outro momento nós podemos fazer isso, é Don Wuston Mork, tá? É um teólogo católico, e aí você também vai encontrar outros autores, né? Inclusive Konrad Bergendorf. E do Brasil nós temos também teólogos que creem desta forma, e um deles, né, é o pastor Jonas Madureira, né, um teólogo, filósofo, e que aborda muito bem também este assunto no seu livro Inteligência Humilhada, publicado pela editora Vida Nova. Então, vamos analisar esses textos para você ver que há razões para que teólogos, né, de diferentes confissões religiosas aceitem a doutrina holística, né, que apresenta a natureza humana como sendo integral, e por que eles têm cada vez mais rejeitado o dualismo platônico. Tá, ok? Então vamos aqui, eu criei novamente um mapa mental, vou deixar este mapa disponível, tá bom? Para você fazer o download dele. Dessa vez eu vou deixar em um formato diferente, porque infelizmente, pessoal, eu passei o link do mapa de um estudo anterior e alguém entrou lá, mudou tudo, bagunçou a coisa e aí não dá. Então eu vou baixar o arquivo em formato PDF e vou deixar o link, tá, na descrição aqui do vídeo para você poder fazer o download e ter esse material para você, tá bom? Bom, o título da lição desta semana, né, do nosso guia de estudos semanal, é As Chamas do Inferno. Primeiramente, a Bíblia ensina que que o inferno existe, né? Ou o lago de fogo, ou a Bíblia ensina que esse lago de fogo existirá? Essa é uma pergunta fundamental que você deve de fazer antes de você se aprofundar no texto bíblico. A Bíblia ensina que o lago de fogo existe hoje ou existirá no futuro? Então esta é uma pergunta. E aí nós vamos a esses textos bíblicos aqui buscarmos a resposta. Tá? E esses textos são usados para defender a doutrina do tormento eterno.
Então vamos fazer uma análise contextual para você perceber o que esses textos realmente ensinam. O primeiro texto é Marcos 9, 42 a 48. Ali naquele contexto, né, Jesus diz que, fazendo uso de uma linguagem, de uma hipérbole, né, uma linguagem exagerada, para destacar um ponto importante. Ele diz que é melhor cortar uma das mãos ou furar um dos olhos, diríamos assim, do que entrar na vida na vida eterna com um só olho ou com uma só mão, do que ter todos os membros do corpo e ser jogado no lago do inferno, no lago de fogo. A palavra inferno aparece nas nossas traduções em português, mas não é uma tradução exata, diríamos assim, porque inferno é um termo latim, tá? E no original, ali, Jesus usa a palavra Guiena, tá? E é uma referência, sim, a um lago de fogo, em que vai castigar os ímpios e depois destruí-los. Acompanhe até o final para você entender o meu raciocínio e ver por que este lago de fogo é eterno nas suas consequências e não na sua duração. Então eu peço que você acompanhe até o final. Ok? E nesse texto, obviamente, diz, né, que quando o indivíduo for jogado no Guiena, ou lago de fogo, se você preferir, pode usar o termo inferno, tá? Diz ali que o verme nunca morre, o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Então vamos aqui fazer uma análise desse primeiro texto. Em primeiro lugar, você tem que entender que Cristo fez menção, né, a um texto de Isaías. Jesus fez uso de Isaías 66, 24. E o curioso é que nesse texto, ele não menciona almas no lago de fogo, menciona cadáveres. Isso é bastante claro no texto. Tá? Então, se você ler Isaías 66, 24, eu vou ler aqui para você, tá, alguns textos. Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada desta vez. É a tradução que eu vou usar aqui. Jesus faz uma citação de Isaías, e nesta citação, por incrível que pareça, ela é contra o texto, é contra a doutrina da imortalidade natural da alma, porque não é uma alma desencarnada que será jogada no lago de fogo ou inferno, ou Guiena, mas é um corpo. Então isso aqui é importante você analisar, ó. Isaías 66, 24, de onde Cristo tirou esta expressão. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Então, quando Cristo faz essa citação, ele está falando de cadáveres queimando, corpos, não almas imortais. Então, não há essa possibilidade aqui no texto. Em segundo lugar, Deus, por que esse lago de fogo, né, por que diz aqui que o fogo não se apaga? Na verdade, o fogo não se apaga, tá? Porque ele não se apaga enquanto ele não executar a sua obra de total destruição. Depois, acompanhe mais um pouquinho, eu vou explicar aqui logo mais a expressão tormento eterno. Agora, Deus não pode dar uma vida eterna para o ímpio, por quê? Porque de acordo com Apocalipse 22, 2, esse texto aqui, somente os justos comerão da árvore da vida. Então, se somente os justos comerão da árvore da vida, após a volta de Cristo, serem glorificados e irem para o céu, e depois habitarem na nova terra, né? Então, não tem como nós crermos na imortalidade da alma do justo, primeiro porque Isaías, e também Jesus se refere a isso, não é uma alma que é jogada no lago de fogo, é um corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, este corpo não pode ser imortal porque este ímpio não vai ser glorificado e nem comer da árvore da vida. E terceiro motivo, a expressão que diz, né, que o verme nunca morre, ela tem um significado aqui. Primeiro, significa que os vermes não deixam
sua tarefa incompleta. Devoram os ímpios até que sejam destruídos. Esse texto de Marcos 9, em que Jesus cita Isaías 66, em Isaías 66, 24, ali é uma referência a um vale onde até mesmo os israelitas da época de apostasia sacrificavam pessoas. É o Vale de Inom. Este vale era conhecido também por ser um local onde corpos eram jogados e também lixo. Então, quem chegava perto deste vale, né, no Vale dos Filhos de Inom, ele tinha uma cena bem grotesca. Né? Ele sempre via vermes devorando corpos, né, e fogo aceso, porque sempre tinha algo para queimar ali. Então, tendo este background, né, do Antigo Testamento, é que Jesus fala sobre o lago de fogo. Então, veja, os vermes nunca morrem, não morrem até, obviamente, completarem a sua tarefa de devorar os ímpios. Segundo, é uma cena metafórica, né, que Jesus apresenta em Marcos 9, que significa total e completa destruição. Até porque, queridos, nós não temos como crer que um verme é eterno. Né? Será que Deus deu uma vacilada, diríamos assim, e deixou que este verme, por engano, esses vermes comessem da árvore da vida no céu? Não tem lógica. Tá? Então, quando diz que Primeiro diz que é o corpo que é jogado no lago de fogo. Né? Segundo, o verme nunca morre, é uma forma metafórica de dizer, né, que os ímpios serão totalmente destruídos. Então, você não pode entender que o verme terá comido da árvore da vida para ele ser eterno, assim como o fogo. Então, assim como o verme não morre e o lago de fogo não se apaga, ambos não morrem. O verme não morre, o lago de fogo não se apaga enquanto não executar toda a sua obra de destruição e de juízo sobre os ímpios. E a função dessa expressão é contrastar o destino dos justos, que será viver na eternidade, depois na nova terra renovada, adorando a Deus, né, constantemente, mas especialmente no sábado, como diz o próprio texto. Então é contrastar o destino dos justos com o destino dos ímpios. Tá? Então este é o contexto. Então esse é o significado de Marcos 9, 42 a 44. Cristo se refere, sim, a um lago de fogo, porém é um corpo que é jogado neste lago e não uma alma imortal. Se você ver a alma imortal no texto, mostra para mim, pode colocar aqui nos comentários para que eu possa analisar isso, porque eu não consigo ver isso no texto. Tá? Agora, temos que analisar também, além deste verme que nunca morre, não é? A expressão o fogo eterno ou o fogo que nunca se apaga. Tá? Ela aparece em Marcos 9,43, mas também aparece em Mateus 18,8, entre outros versos. Tá? Bom, na lição, né, o doutor Alberto Tim, ele colocou aqui uma ilustração muito interessante do quanto é perigoso nós aceitarmos uma doutrina, né, que aparentemente é bíblica, mas que na verdade não é. O quanto é perigoso até mesmo para a imagem que as crianças terão de Deus. Então ele conta que numa obra infantil, né, intitulada The Sign of Hell, né, do padre John Furniss, ele conta uma história aqui bem interessante, né? Ele dá uma ilustração muito interessante nesta obra. Ele ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro. Um ferro sólido, tá ok? Maior que os céus e a terra. E aí ele faz a seguinte afirmação, ó. Comparação. Um pássaro vem uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena de sua asa. O tormento dos pecadores continua, mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada por esses toques ocasionais de penas. Você já pensou? É um livro infantil. Esse é um livro infantil. E, infelizmente, esta crença é aceita, né, na atualidade, tanto por irmãos católicos quanto protestantes.
mesmo que não todos, como eu já mencionei e estudamos em outras lições. Tá? Vamos ver então aqui o significado de eterno ou para sempre nas Escrituras. Realmente, na nossa cultura ocidental, não tem como pensarmos diferente. Eterno ou para sempre é realmente uma referência a um tempo sem fim. Só que, queridos, na compreensão hebraica, na compreensão bíblica, é diferente. Aqui algumas informações para você. Lembre-se que eu vou deixar esse mapa mental disponível para você depois, tá? A palavra eterno, tá, ela vem de alguns termos, tá? Tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento. No hebraico é o termo olam e no grego aion, ou sua pequena variante aionios, tá? E por incrível que pareça, na cultura ocidental, este termo oriental, perdão, este termo significado no pensamento hebraico eterno enquanto dure. Leandro, que critério você tem para afirmar isso? Eu vou lhe mostrar os textos, tá? Primeiro, o termo olam no hebraico ou aion e aionios no grego, ele vai significar um tempo com fim ou sem fim, dependendo do sujeito ou objeto ligado ao termo. Então, por exemplo, se o sujeito ligado ao termo é Deus, por ele ter uma natureza eterna, então o termo eterno significa um tempo sem fim. É para sempre mesmo. Tem um significado também, tem na cultura oriental, no pensamento hebraico mesmo, significado, neste caso, que na cultura ocidental, a nossa. Tá? Agora, quando a Bíblia se refere, usa essa expressão, né, eterno ou para sempre, em relação ao ser humano, como o ser humano tem uma natureza finita, é um tempo com fim. Então, esses textos que eu coloquei aqui são fundamentais para você ver isso. Eu não vou ler agora, tá? Mas você vai ter esses textos. Eu vou dar aqui, só mencionar esses dois. Ó. Em 1 Crônicas 28, verso 4, ali diz que Davi reinaria eternamente sobre Israel. Mas você vai para o capítulo 29, verso 27, diz que o tempo que ele reinou em Israel e Judá foi de 40 anos. É uma contradição? Não. Como o termo eterno, ele pode significar um tempo sem fim ou um tempo com fim, dependendo do sujeito, da natureza do sujeito ou objeto ligado ao termo, não é uma contradição. A Bíblia diz que Davi reinava eternamente, e este eternamente equivaleu a 40 anos, pelo simples fato de que Davi é um ser humano e não tem imortalidade inerente. Então, veja, o termo na Bíblia significa eterno enquanto dure. Tá? Por causa de... Então, depende do contexto e da natureza do sujeito ou objeto onde está o termo. Então, isso é importante você ter em mente. É que eu deixei outro texto e também quando fala de Deus, tá? Para você analisar. Segundo ponto, existem outros textos bíblicos que comprovam esse significado de eterno enquanto dure. Então vamos aqui analisar alguns. Eu vou citar alguns para você, outros eu posso ler, tá bom? Mas eu vou tentar aqui não ser longo nesta lição, apesar de eu saber que é um assunto muito importante. Bom, em Jeremias 17, 27, tá? Aqui é dito, para você entender que esta expressão na Bíblia, né, significa eterno enquanto dure. Em Jeremias 17, 27, nós temos aqui um texto bem interessante, que nos leva a termos a base bíblica para esta compreensão. Tá? Diz o texto: Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ou seja, aqui fala de um fogo que não se apaga. Em que sentido? Veja, é óbvio que os palácios de Jerusalém não estão queimando até hoje.
o fogo não se apaga enquanto não executa sua tarefa de destruir totalmente os ímpios não convertidos. Neste caso aqui, né, os israelitas que não se arrependessem das suas transgressões que já vinham de longo tempo. Tá? E essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma Bíblia de estudo, né? Nova Almeida atualizada, excelente Bíblia de estudo, né? Óbvio, os autores creem, os teólogos que prepararam as notas creem na doutrina da imortalidade natural da alma, pelo menos a grande maioria. Tá? Mas quando comentam Jeremias 17, 27, eles são bem aqui sinceros, né, e honestos no aspecto intelectual. Tá? Olha o que eles reconhecem aqui na página 1303, nessa nota sobre Jeremias 17, 24 a 27. Diz ali, ó, a recusa em guardar o sábado, vou destacar aqui para você ver. A recusa em guardar o sábado vai resultar em fogo nesses portões. Uma metáfora para a destruição. Então eles reconhecem que nesse texto, quando diz que o fogo não se apaga, é uma metáfora que se refere à destruição. O fogo não se apaga enquanto não executar a sua tarefa. Então, não é necessariamente um fogo que queima por um tempo infindável. Ok? Porque o sujeito e o objeto, também aqui nesse texto, ligados ao termo eterno, tem natureza finita. Ok? Outro texto importante é Malaquias 4, 1 a 3. Ali é dito que os ímpios, após o castigo, se transformarão em cinzas. Tá? Tem outro texto que eu até vou acrescentar aqui, ó. Salmo 37, 25. Vamos ver. Deixa eu conferir se é o Salmo 37, 25 mesmo. Não, não é o Salmo 37, 25. Deixa eu lembrar aqui. Malaquias 4, 1 a 3. Salmo 37, 20, tá? Vou alterar aqui, Salmo 37, 20. Aqui a memória deu uma falhada agora. Diz assim, ó. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. 2 pontos. Desaparecerão como desaparece a fumaça. Então esse texto fala que os ímpios se desfarão em fumaça e Malaquias 4 a 3 diz que eles se farão em cinzas. Ok? Então esse texto ajuda a confirmar o fato de que fogo eterno na Bíblia significa é uma expressão metafórica para se referir à total destruição e que, portanto, é eterno enquanto dure. Tá? Esses textos aqui também são fundamentais para você entender essa doutrina, entre aspas, do inferno eterno. Tá? Vamos aqui ler a epístola de Judas, um dos seguidores de Cristo, não é o traidor, né, que já havia morrido, é outro Judas, tá? Judas 1,7 e 2 Pedro 2,6 são textos que tratam, que estão ligados tematicamente. Tá? 2 Pedro capítulo 2, verso 6. Diz assim. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Veja, a condenação de Sodoma e Gomorra, ela serve como um exemplo do que vai acontecer com aqueles que vivem impiamente. E aqui é dito que Deus condenou, ou melhor, ele reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas. Agora veja o que diz Judas 1,7.
Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Analise comigo. O primeiro texto diz que Deus reduziu a cinzas Sodoma e Gomorra e seus habitantes, obviamente. E que aquilo é um exemplo para aqueles que continuarem a viver impiamente. E aí Judas 1,7 diz que essas cidades, né, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Mas as cidades não estão queimando até hoje, porque elas foram reduzidas a cinzas, como disse 2 Pedro 2,6. Então o que isso significa, queridos? Que realmente na Bíblia o fogo é eterno, não na duração, mas nos resultados. Ele é eterno enquanto durar, porque a palavra significa isso, pode significar isso também no pensamento hebraico, tá? Mas ele é eterno nos resultados e não na duração. E você vai ver depois que o castigo vai ser proporcional, então não tem como ser eterno, no sentido de duração, mas de resultados, ou seja, a pessoa vai ser totalmente destruída e não terá mais oportunidade de ressurreição. Então avalie esses textos, leia-os em sua Bíblia, sublinhe, reflita neles. Tá? Não fique assim, o Leandro está falando heresia. Não. Leia. Eu sei que você pode fazer parte de uma igreja que pensa diferente, mas leia os textos com calma, reflita neles e você vai perceber que o que eu estou lhe apresentando aqui não é mentira. Tá? É o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Tá bom? Outro detalhe que nós temos que analisar sobre essa expressão, né, fogo eterno ou para sempre, é que existem algumas implicações teológicas muito sérias se nós aceitarmos esta compreensão tradicional, né, de que o tormento dos ímpios será eterno. Isso aqui é importante, ó. Primeiro, se você e eu crermos que o inferno será um lugar de tormento eterno para os ímpios, então o diabo e o pecado serão eternos. Isso é um problema. Por quê? Porque se o diabo e o pecado serão eternos, então Deus nunca vai acabar com o mal. Porque mesmo que o mal não esteja presente entre os justos, mas se existirem ímpios queimando para todo sempre num lago de fogo, blasfemando contra Deus, é óbvio, né, que o pecado e o originador do pecado, o diabo, nunca deixarão de existir. Isso contradiz Romanos 16:20, que diz que depois do seu castigo, obviamente bem merecido, e que será maior do que o de outros, obviamente, né, porque o diabo é o pai do pecado, pai da mentira, como diz João 8,44, e é chamado de homicida também. Romanos 6,20 diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, isso é uma linguagem que significa total destruição. E como a Bíblia diz em Malaquias 4:1-3, né, que eu já mencionei, que os ímpios se farão em cinzas, e como Satanás é o ímpio por excelência, ele também será feito em cinzas. Tá? Outra implicação teológica séria é que se o inferno for eterno na duração e não nas consequências, ou lago de fogo, ou Guiena, o que você preferir, ou Hades, porque em algum texto bíblico que nós já estudamos tem esse significado, né, mas tem outros significados, Hades, o sofrimento nunca vai deixar de existir. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas aí alguém argumenta, mas isso se refere aos justos. Não. Não somente aos justos. Veja, como que uma mãe que teve, infelizmente, nem todos os filhos se salvarão, porque os pais não podem obrigar filhos a irem para o céu. Assim como filhos não podem obrigar pais, tá? Agora você imagine uma mãe que aceitou a Cristo como Salvador, foi salva, e aí, todos os dias, durante a eternidade, ela vai lembrar que seu filho, que decidiu se perder, está sendo atormentado
de uma forma infindável. Por mais que os justos estejam conformados com a justiça divina, não tem como uma mãe ou qualquer pessoa ser feliz pela eternidade, sabendo que pela eternidade alguém que ela ama está sendo atormentado. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, quer dizer que no céu, né, especialmente na nova terra, ninguém terá motivos para chorar. E para isso acontecer, tem que ter um fim. O lago de fogo. Tem que ter um fim o pecado. Tem que ter um fim o sofrimento. Tá? Outro problema seríssimo com a doutrina do tormento eterno é que o castigo será desproporcional. Agora, imagine uma coisa. Imagine que o diabo recebe a sentença, né, de ser atormentado eternamente. No sentido de tempo sem fim, tá? Hitler também. E um ladrão que não se arrependeu e decidiu continuar roubando, né, não aceitou a Jesus. Aí este ladrão, que nunca matou ninguém, ao contrário de Hitler, que matou com certeza mais de 6 milhões de judeus, eles recebem a mesma punição. Você vê como isso é ilógico? Outra coisa, o diabo é o pai do pecado. Ele iniciou o pecado, contribuiu para a corrupção da natureza humana e da natureza como um todo neste planeta, trouxe um conflito cósmico para o universo e leva pessoas também, tenta pessoas a pecarem. Como que ele vai receber? Como que um pecador que viveu neste mundo, um exemplo, 80 anos pecando, vai receber a mesma punição que o diabo que peca há milênios? É desproporcional, meus amigos. E a Bíblia ensina algo totalmente diferente, ó. Em Mateus 11, 20 a 23, Jesus mesmo diz que o castigo será proporcional às obras de cada um. O que isso significa? Que uns vão queimar mais tempo no lago de fogo do que outros. Isso é claríssimo no texto bíblico. Tá? Então, em Mateus 11, 20 a 23, Cristo fala que as cidades por exemplo, de Cafarnaum, Cafarnaum e mais uma outra cidade, deixa eu ver aqui, vou ler esse texto para você, elas vão ter um castigo mais duro do que os habitantes, que a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os habitantes de Sodoma e Gomorra praticaram muitas maldades e imoralidades, porém, eles não tiveram o privilégio de receberem uma mensagem pessoal de Jesus Cristo, porque ele ainda não havia encarnado naquela época. Tá? Então, pelo fato de aquelas cidades dos dias de Jesus terem recebido a mensagem diretamente da segunda pessoa da divindade, em forma humana, o castigo para elas será maior. Então veja aqui, isso aqui é sério, ó. Jesus menciona aqui em Mateus 11, 20 a 23, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Diz aqui que elas, verso 22, ó, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E depois, no verso 24, fala de Sodoma. Tá? Então, se vai haver mais rigor e menos rigor, é óbvio que o castigo é proporcional às obras de cada um. A impiedade de cada um não é o mesmo grau. E em Lucas 12, 47 e 48, Jesus diz ali que uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Então não pode existir um tormento eterno para todos os ímpios, porque nem todos têm o mesmo nível de maldade. Imagine a justiça hoje, em qualquer país do mundo, condenar na mesma proporção um criminoso e um ladrão de galinhas. Não tem lógica. A pena tem que ser diferente para cada crime. Tá? E isso é o que vai acontecer. No Lago de Fogo, cada
ímpio será castigado proporcionalmente à sua impiedade, mas depois deixará de existir. Uns queimarão mais tempo do que outros. E umas citações muito interessantes que eu encontro sobre isso, né, por exemplo, no livro Grande Conflito de Ellen White. Você tem que ler essas citações aqui. E eu vou até ler para você aqui, ó. O que eu estou falando para você, além de ser bíblico, é apoiado por teólogos, né? E por Ellen White, que é cofundadora do Adventismo. Então, do livro Grande Conflito, páginas 544 e também 673, claramente Ellen White mostra que o castigo no Lago de Fogo será, sim, proporcional. Uns vão queimar mais tempo do que outros. E o diabo tem que queimar mais tempo, obviamente, do que outros. Hitler tem que queimar mais tempo do que um ladrão de galinhas que não se arrependeu, por exemplo. Muito mais. Então essa é a justiça divina. Um castigo no Lago de Fogo proporcional e depois uma aniquilação total dos ímpios, do pecado e do pai do pecado, que é o diabo. Para o universo ficar limpo definitivamente. Por isso que a doutrina do tormento eterno não é bíblica. Tá? Página 544. O grande conflito, ó. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes que ressuscitam. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Ela está citando aqui Apocalipse capítulo 20, verso 6. Os que, porém, não alcançaram o perdão, mediante arrependimento e a fé, deverão receber a pena da transgressão, o salário do pecado. De acordo com Romanos 6, 23. Agora, olha o que ela diz aqui, ó. Sofrem castigo que varia em duração e intensidade segundo suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. É claríssimo aqui, né? O castigo dos ímpios varia em duração e intensidade, porque Deus não pode dar a mesma punição para o diabo, para Hitler e para um ladrão que não se arrependeu, por exemplo. Não tem como. Então ela está certíssima. Depois desse castigo que varia em duração e intensidade, segundo as obras, né, desses ímpios, finalmente termina esse castigo com a segunda morte, que é a morte para a qual não há ressurreição. Ali em Apocalipse 21, 8. Tá? E outra página, né, aqui do mesmo livro Grande Conflito, é a 673, que também é muito clara, não tem como dar uma outra interpretação para isso aqui. Tá? Diz assim, ó. 673, ó. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11, 31, ela cita. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1. Agora o comentário dela. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, porque ele é o originador do mal, né? Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Ou seja, ele vai ser o último a ser destruído. Ele vai, diz aqui, né, Ellen White, sofrer as consequências tanto pela rebelião dele, quanto pela rebelião que ele levou toda a humanidade a cometer. E diz que o castigo dele, ó, deve ser muito maior que o daqueles a quem enganou.
Então, definitivamente, tanto a Bíblia quanto teólogos de outras denominações, tá? Irmãos católicos e protestantes, e Ellen White, cofundadora do Adventismo, creem que o castigo no lago de fogo será o quê? Proporcional. Então, aceitar um tormento eterno é você aceitar que a justiça de Deus é pior do que a justiça humana. Porque enquanto na justiça humana há, entre aspas, né, um castigo proporcional, nem todos os países há, infelizmente, ao crime, né? Aí na justiça divina não existe proporcionalidade. Ou seja, a justiça divina é pior que a humana? Não, é melhor. Tá? E quarta implicação teológica de aceitar a doutrina do tormento eterno: os ímpios serão eternos mesmo não aceitando a Jesus como Salvador e mesmo não comendo da árvore da vida. Não tem lógica isso. Tá? Então, em João 3,36, é dito: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Apocalipse 22:2 diz, que eu já mencionei: só os justos comerão da árvore da vida. E 1 João 3,15 é um texto também importantíssimo. E esse também aqui eu vou ler. Não posso ler todos por causa do nosso tempo, né? Eu vou me estender, mas não quero me estender tanto. 1 João 3,15 é um texto também importantíssimo para você avaliar esta quarta implicação teológica. Existem outras implicações, tá? Estou só apresentando para você aqui algumas. 1 João 3,15, o apóstolo diz assim, ó: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não existe essa história, não, aqui se refere à vida eterna no corpo. Não existe isso. Tá? Não existe isso na Bíblia. A visão bíblica, a antropologia bíblica holística. A partir do momento que corpo, alma e espírito, né, que esses aspectos da natureza humana não estão em funcionamento juntos, não existe mais o ser humano. Tá? E 1 João 3,15 é claro em dizer: um assassino não tem a vida eterna permanente em si. Primeiro, porque não aceitou a Cristo como Salvador e não se arrependeu. E segundo, porque ele não vai comer da árvore da vida. Então, aceitar um tormento eterno é aceitar que os ímpios, mesmo não aceitando a Jesus, obviamente, né? E mesmo não comendo da árvore da vida, serão eternos. Uma heresia. Tá? Outra questão importante a respondermos sobre o significado, né, do termo eterno na Bíblia, ou para sempre, quando empregado ao castigo dos ímpios, né? É que a Bíblia, isso aqui é fundamental, queridos. Não existe o lago de fogo agora. Ele existirá no futuro. Isso aqui é fundamental. Isso aqui contradiz e muito, tanto boa parte da teologia, a teologia de boa parte dos protestantes, quanto a teologia católica apostólica romana. Biblicamente, não há um lago de fogo. Haverá no futuro. Eu já falei haverá porque é no futuro, mas só fui redundante para destacar mesmo. Então veja, esses textos aqui. Vamos ler alguns. Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28 diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29 agora. Verso 29 agora. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Esse texto é muito revelador. Primeiro, se os demônios estivessem sendo atormentados agora,
eles não estariam conversando, né, de uma forma, diríamos assim, lógico, estavam amedrontados pela presença do divino Jesus Cristo, mas eles não estão demonstrando aqui nessa conversa que estão sendo atormentados, porque quem está sendo atormentado num lago de fogo, ele não tem nem como raciocinar direito, né? Se com sofrimentos bem menores nós já não conseguimos raciocinar bem, imagine sendo atormentado num lago de fogo. Então, isso aqui já mostra que eles não estão no lago de fogo ainda. Tá? Eles estão aqui no planeta, foram expulsos do céu, como diz Apocalipse 12, 7 a 9, também verso 12, mas não estão no lago de fogo ainda. E os próprios demônios sabem que o lago de fogo preparado para eles, lá, como diz Mateus 25, 41, e nós já estudamos o significado aqui da expressão eterno, né? Eles mesmos sabem que o castigo deles está no futuro. Porque eles dizem assim, ó, você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Eles ficaram com muito medo de que Jesus antecipasse o castigo deles. Então veja, não existe um lago de fogo hoje atormentando ímpios e demônios. Ele existirá no futuro. E isso está em harmonia com Mateus 25, 31 a 46. No verso 46 menciona o fogo eterno. Nós já entendemos que é eterno enquanto dure. E que é eterno nas consequências, não na duração. Porque o castigo tem que ser proporcional à impiedade. Não é? Mas ali mostra, nesse contexto, que esse lago de fogo é aceso depois que Cristo voltar. E quando você vai para Apocalipse 20, versos 7 a 10, aí tu tem uma informação complementar. Esse lago de fogo é aceso depois que Cristo volta e depois do milênio, que é um período de 1000 anos, mencionado no livro do Apocalipse. E esse período de 1000 anos é um intervalo entre a primeira e segunda ressurreição, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os justos são ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Os ímpios serão ressuscitados após o milênio. E aí serão castigados e depois destruídos. Então veja, à luz de Mateus 25, 31 a 46 e de Apocalipse 20, versos 7 a 10, o lago de fogo está no futuro. Ele será aceso depois, ele não está aceso agora. Não chegou o juízo final ainda. Tá? E o que nós podemos concluir com base nisso que havíamos até agora? Que a doutrina do tormento eterno é antibíblica, mesmo sendo aceita por muitos cristãos piedosos, sinceros filhos de Deus, salvos em Cristo. Tá? Então, não estou questionando a sinceridade. Tá? Sua, meu internauta, de forma alguma. Quem sou eu para fazer isso? Pecador miserável como eu, né? Mas eu tenho que mostrar para você que a doutrina do tormento eterno não é bíblica, tá bom? Vamos aqui para outro texto, outro assunto. Eu não queria me delongar muito, mas tive que me delongar, queridos. Esse é um assunto muito importante, tá? Nem sempre, né, eu vou poder falar desse assunto com frequência, né? Vou falar outras vezes, obviamente, mas não com essa mesma frequência. Então, vou me delongar mais para poder explicar para você agora a doutrina do purgatório e os outros tópicos ali que são mais curtos, mais breves, tá? E eu quero mostrar para você agora. Você viu até agora que esses textos que nós analisamos sobre o Lago de Fogo não ensinam a existência de um Lago de Fogo hoje. Ensinam que vai haver sim um Lago de Fogo, mas depois do juízo final ser concluído, digamos assim, né? A investigação, e aí ocorre o juízo final. Agora, nós precisamos também analisar essa doutrina do purgatório, que é uma doutrina exclusivamente católica. Tá? Bom, primeiramente, essa é uma crença católica, né, a doutrina do purgatório, que surgiu no período medieval primitivo. Esse é um primeiro ponto. Essa doutrina, ela combina uma noção pagã de inferno ardente, mais uma prática pagã e apócrifa
de orar pelos mortos. Tá? Isso está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versos 43 a 45. Vou ler aqui com você esse texto? Não, eu não coloquei o texto aqui. Depois eu posso colocar. Tá? Mas veja, então, é uma crença católica que surgiu no período medieval primitivo e ela combina essa noção pagã de tormento eterno, né, de uma alma imortal sem corpo. É uma noção pagã, vem do dualismo platônico. Combina esse dualismo platônico, diríamos assim, com a prática pagã da oração pelos mortos. Isso é defendida num livro apócrifo. Os irmãos católicos chamam de deuterocanônicos, né? Mas eu estou preparando um vídeo para explicar esse assunto, para você entender por que os apócrifos não podem ser considerados inspirados, tá? E aí, o que o Catecismo da Igreja Católica e também o Manual de Dogmática, tá? Feito por, obviamente, teólogos católicos, dizem sobre o purgatório? Primeiro, o Catecismo, e aqui tem a referência para você analisar, diz assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus, embora seguros da salvação eterna, sofrem, depois da morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola e as indulgências, e as obras de penitência a favor dos defuntos. Então esta é a crença. Por mais que alguém tenha sido perdoado em vida, existem, né, de acordo com a doutrina católica, a pessoa ainda precisa obter a santidade necessária para ir para o céu. E o purgatório, vamos comparar aqui, uma espécie de um mini inferno, onde o indivíduo vai ser castigado para ser, na verdade, purificado. É o termo mais correto, né? Mas não vai deixar de ser um castigo, né? Ele vai ser purificado, diríamos assim, nesse fogo, nesse mini inferno, para depois ir para o céu. E aí, o Manual de Dogmática, né, o volume 2, diz assim, ó: o perdão dos pecados é diferenciado da absolvição do reato da pena a que o ser humano está sujeito pelo pecado. O reato da pena não é simplesmente superado com o perdão dos pecados, ele tem que ser absolvido num processo de purificação. Ou antes da morte, por meio de exercícios de penitência correspondentes. Ou depois da morte, por um processo de purificação mais passivo, ou seja, vai ter que ficar ali no purgatório, sendo purificado pelo fogo, não tem o que você fazer. Esse processo de purificação se chama purgatório. Nessa purificação, depois da morte, os vivos podem auxiliar os falecidos por meio de sua intercessão. E aí continua, né, o Manual do Dogmática. Dogmática tem a ver com o dogma, na verdade, com a teologia sistemática, tá? Teologia dogmática ou sistemática é a mesma coisa, né? É a área da teologia que sistematiza doutrinas. É uma área da teologia muito importante. Assim como a teologia histórica e por aí vai. Bíblica, né? A isso, Tomás de Aquino, tá, contrapõe a distinção entre o tormento eterno e certos castigos purificadores para aqueles que partiram deste mundo sem pecado mortal. Para Tomás, isso já constitui insofismável doutrina da Igreja. Então, quem defendeu, né, foi o teólogo, né, e filósofo Tomás de Aquino. Ele foi assim quem mais sistematizou, inicialmente, né, no período medieval primitivo, essa doutrina. Gosto muito de Tomás de Aquino, viu? O fato de eu discordar dele com isso aqui não quer dizer que eu não aprecie, imagine. Um pensador, um filho de Deus que estava equivocado neste ponto, mas um filho de Deus que viveu de acordo com a luz que ele tinha. Né? Então, isso é a doutrina do purgatório. Agora vamos ver a suposta base bíblica. Tem outros textos, tá? Bíblicos, entre aspas, usados por Tomás de Aquino na sua defesa da doutrina do purgatório. Tá? Então você vai encontrar
uma citação apócrifa, no livro de Sabedoria, capítulo 7, verso 25, e citações totalmente descontextualizadas em Isaías 35, 8 e Apocalipse 21, 27. Você pode ver depois, se você ler ali o contexto imediato, você já vai ver que não tem nada a ver com purgatório. Bom, existem os textos principais usados, tá, em favor da doutrina do purgatório, são esses aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para você não se distrair. Ó. Mateus 5, 26 e 1 Coríntios 3, 13. Esses são textos mais frequentemente usados, além dos outros, né, que Tomás de Aquino usava, tá? Vamos entender esses textos, para você ver que não tem nada de purgatório. Primeiro, o contexto imediato, né, ou específico, é Mateus 5, 21 a 26. Quando Cristo fala ali de a pessoa não sair do castigo enquanto não pagar o último centavo, veja, nem a expressão, nem a ideia do purgatório aparece nesse texto. Jesus ele só mostra a necessidade de nós nos reconciliarmos com o próximo que foi ofendido, né, por nós, nesse caso, antes do aparecimento do tribunal dos homens, antes de aparecermos no tribunal dos homens, e especialmente no tribunal de Deus. O tema ali é reconciliação. Ou seja, antes de você levar alguém à justiça, peça desculpas. Porque se você estiver errado, diante de uma autoridade, você vai pagar caro. Peça desculpas, porque quando você for para o tribunal de Deus, se você não se arrependeu e pediu desculpas, você vai ser castigado. Então, este é o contexto. Não tem nada de purgatório ali. É muita imaginação ver isso no texto. Tá? E outro detalhe. Biblicamente, não existe oportunidade de salvação durante ou após a morte. Isso aqui é muito claro. Então, você não pode ir para um purgatório e ser purificado de pecados que não foram totalmente perdoados, digamos assim. Foram perdoados, mas não purificados em vida. Então, 2 Coríntios 6, 1 e 2 e Hebreus 3, 13 a 15 são claros em dizer que a salvação ocorre no dia que se chama hoje, e Hebreus 3, né, 13 a 15 adverte para nos arrependermos no momento que se chama hoje, para que o coração não seja endurecido no futuro. Então, o tempo de salvação é presente. Durante ou depois da morte não tem mais oportunidade. Esse é o ensino bíblico. Tá? E sobre 1 Coríntios 3,13, é o seguinte. O contexto imediato é dos versos 10 ao 17. Não é uma referência, vamos aqui, não é uma referência ao fogo do purgatório. Quando fala ali, usa a expressão ali fogo, tá? Mas além de não existir a expressão, não há nem a ideia no texto. Tá? É forçar a barra ver isso no texto. E aí, o fogo diz ali, né? Vamos ver aqui, eu não coloquei a referência. Eu me esqueci dessa referência, mas eu sei onde é que tá. Depois eu coloco para você aqui. O fogo mencionado neste verso será originado pela fulgurante obra... ele está na mesma obra do professor Pedro Apolinário, que eu vou referenciar aqui abaixo. O fogo mencionado neste verso será originado pela fulgurante glória de Cristo, quando retornar à terra. Os pecadores que o rejeitaram serão destruídos pelo fogo, mas os que o aceitaram como salvador pessoal serão preservados. Vamos corrigir aqui. Com auxílio divino, cada crente poderá construir um caráter comparado ao ouro ou a pedras preciosas. Esse é o contexto. Você vai ver essas expressões quando ler o verso. E o que será provado neste fogo, de 1 Coríntios 3,13, são as obras do
crente e não as almas no purgatório. Queridos, isso é tão claro no texto como o sol ao meio-dia. Tá? E aí, como disse o professor Pedro Apolinário, né, as verdadeiras e as falsas doutrinas serão reveladas naquele grande dia da volta de Jesus, de modo que se verá quem construiu sua base espiritual sobre o ouro ou sobre a madeira e a palha. Por isso que diz que o fogo, né, provará a obra de cada um. Se você construiu a sua fé sobre o ouro, diríamos assim, você será purificado nas aflições da vida, né? E quando Jesus voltar, vai se demonstrar, quando a glória dele se manifestar, a glória dele não vai destruir você, porque você solidificou a sua fé, digamos assim, sobre o ouro. Agora, se a sua fé foi solidificada sobre a palha e a madeira, tá? Aí você e suas obras serão destruídos como a palha e a madeira no fogo. Tá? Esse que é o contexto do verso. E Adam Clarke, um teólogo e erudito metodista, escreveu o seguinte: o fogo aqui mencionado destina-se a provar a obra do homem e não a purificar a sua alma, não havendo aqui referência a nenhum suposto purgatório. Então leia esse texto. Ok? E outra razão para nós vermos que essa doutrina não existe na Bíblia, nem em 1 Coríntios 3,13, nem em Mateus 5, né, que nós lemos ali. O crente em vida já está sendo santificado pela fé em Jesus, de modo que não necessita de uma purificação após a morte. Olha que coisa maravilhosa é o evangelho bíblico, né? Você já está sendo santificado, purificado pela fé em Cristo, pela atuação, pela regeneração que o Espírito Santo faz na sua vida, que chamamos de novo nascimento. Tá? E olha o que diz o contexto de 1 Coríntios 3,13, versos 1 e 2. Tá? Um contexto não tão imediato, tá? Mas geral. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, ou seja, santo não é uma pessoa impecável, é um crente convertido que está no processo de transformação, que leva a vida toda, que vai se completar só na glorificação. Então, aos santificados em Cristo, não diz que nós vamos ser ainda santificados depois da morte, purificados, nada disso. Está aqui no tempo presente, óbvio, é um presente contínuo. Tá? Isso no grego bíblico. Tá? É um presente contínuo, mas não pode ser uma referência a purgatório, porque não existe isso. Então, ó, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E outro detalhe, as obras, elas são o resultado de uma santificação que também é pela fé. Então, as obras não são um meio de salvação. Não são um meio de purificação. Elas são o resultado de um coração transformado e que aceitou a graça de Cristo. Então, leia esses textos aqui, pelo menos para você entender isso. Tá bom? Então, definitivamente, né, queridos, biblicamente, não há como defender a doutrina do purgatório. E quais são as implicações bíblicas e teológicas de aceitar essa doutrina? Veja, primeiro, nega o ensino bíblico sobre o estado dos mortos. Nós já estudamos Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, Salmos 6, 5, 115, 17, Salmo 88, 10 a 12, entre outros versos, que a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Tá? Esse é o ensinamento bíblico. E você que tem um guia de estudos, eu recomendo que você veja essa citação que o doutor Alberto Tim, autor da lição, disponibilizou ali no guia de estudos. Tá bom? Veja essa citação, ela vai te ajudar a analisar este item número 1. Segundo, a doutrina do purgatório contradiz as doutrinas da justificação e da santificação pela fé.
tanto a justificação quanto a santificação são pela fé. Até vou colocar aqui. Esse texto de Efésios 2, 8 a 10 fala aqui, né? As obras são resultado da graça atuante na vida. Elas não são o meio de salvação, são o resultado de uma pessoa que está sendo salva, tá? E eu já tinha citado, mas vou colocar aqui de novo, Romanos 16, 26 fala também que a santificação é pela fé. Então não é pelo fogo do purgatório, não é pelas obras, tá? A santificação e a justificação, ambas são pela fé. Então a doutrina do purgatório contradiz isso. Outra coisa, a doutrina do purgatório contradiz a doutrina bíblica sobre a justiça. De acordo com Ezequiel 18, 20 a 22, a justiça de nenhum ser humano pode ser transferida para outro. Ou seja, eu não posso interceder por alguém e contribuir para que ela seja purificada no fogo. Isso é antibíblico. Então, aquilo que o catecismo diz e também o manual de dogmática dizem, só tem base na tradição da igreja, não tem base bíblica. Tá? Porque você não pode transferir algo, né? Fazer uma intercessão, contribuir para a transferência de perdão, porque biblicamente, né, a justiça de cada um recai sobre cada um. Tá? Quarto, essa doutrina contradiz as doutrinas da segunda vinda de Cristo e do juízo final pós-milênio. A Bíblia ensina que os ímpios serão queimados quando Jesus voltar e depois ressuscitados e totalmente castigados e totalmente destruídos após o milênio. Então não há na Bíblia a ideia de um mini inferno antes da existência do lago de fogo que será após o milênio. Tá? E quinto, contradiz o ensino bíblico de que Jesus é o nosso único intercessor, capaz de, por tal intercessão, comunicar e garantir o perdão. Óbvio que nós podemos orar de forma intercessória pelas pessoas, para que Deus ajude, as abençoe, as perdoe, mas nós não podemos interceder no sentido de comunicar perdão a alguém. Porque 1 Timóteo 2,5 diz assim, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, no sentido de fazer expiação pelos nossos pecados. Leia 1 Timóteo 2,5 e também o verso 6, vou acrescentar aqui, que o contexto é claro, tá? Então não tem como justificar biblicamente a doutrina do purgatório apenas pela tradição da igreja. Agora, se você coloca a Bíblia acima da tradição da igreja, que é o correto, aí você vai negar a doutrina do purgatório. Agora, se você coloca a tradição da igreja como a intérprete da Bíblia, aí você vai aceitar a doutrina do purgatório. Mas se você fizer o contrário, a Bíblia ser o seu padrão, aí a doutrina do purgatório ela perde o sentido, porque ela não tem base bíblica e só a base na tradição da igreja, na tradição dos homens. Não estou dizendo que a tradição não é importante, tá? A tradição eclesiástica é muito importante. A tradição dos pais da igreja, a tradição católica é muito importante para nós entendermos muitas coisas e aprendermos. Mas a tradição não pode ser a intérprete da Bíblia. A Bíblia é que deve mostrar se essa tradição é humana ou é divina. Tá? Vamos para o final agora. Almas desencarnadas no céu ou lugar intermediário? Enquanto nossos irmãos católicos, apostólicos, irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana e também muitos irmãos protestantes creem que a alma dos justos vai para o céu por ocasião da morte, outros teólogos protestantes creem num lugar chamado lugar intermediário. Não é o paraíso, mas é um lugar onde a alma fica ali descansando, aguardando o dia em que será reunida ao corpo para depois ir para o paraíso propriamente dito. Só que essa doutrina, além de ser totalmente ilógica, ela não tem fundamentação bíblica nenhuma. Por alguns motivos. Primeiro, não há no céu uma pessoa sequer sem o corpo.
Esse é um primeiro ponto vital. Quando você lê Gênesis 5, 24, 2 Reis capítulo 2, 9 a 11, Judas 1, 9 e Mateus 27, 51 a 53, comparando com Efésios 4, 8 e 9, recomendo fazer isso na Nova Versão Internacional, você conclui que Enoque foi vivo para o céu, foi trasladado vivo. Elias também foi levado em vida, foi trasladado vivo. Moisés, para estar no céu, teve que ser ressuscitado, de acordo com Judas 1, 9. E os que foram ressuscitados por Cristo, eles foram levados para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Lê Efésios 4, 8 na Nova Versão Internacional. Tá? E eles também tiveram que ser ressuscitados no corpo. Então não existe no céu uma pessoa sequer sem o corpo. Então, isso aqui já deveria dizer muito para você e para mim. Que se aqueles que estão no céu, que tiveram a recompensa antecipada pela graça de Deus, estão com o corpo, por que que hoje alguém vai estar no céu ou num lugar intermediário sem corpo? Não tem lógica isso. Outro detalhe. A Bíblia ensina que a presença dos justos no céu se dará após o juízo e por ocasião da segunda vinda, não por ocasião da morte. Esses textos aqui são claríssimos, queridos. Eu não vou ler eles agora, porque eu já passei muito do tempo, mas especialmente João 14, 1 a 13. Mas lê todos, por favor, tá? Para você entender bem o assunto. Jesus diz assim, ó: não se turbe ou não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Algumas traduções traduzem por aposentos, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então veja, para Cristo pegar os seus, para que eles estejam com ele onde ele está, ele tem que voltar primeiro. Então não tem como ir para o céu sem a segunda vinda de Cristo, com aquelas exceções que eu mencionei antes. Tá? Então os justos, tirando aquelas exceções, né? Enoque, Moisés e Elias e os justos que ressuscitaram com Cristo, é um grupo, né, para testemunhar da ressurreição de Cristo. Com essas exceções, todos estarão no céu, além de com o corpo, não é? Apenas após a segunda vinda de Cristo. E outra coisa, não existe esse chamado lugar intermediário. Com todo respeito, isso é fruto da imaginação de muitos teólogos. Não tem isso. Você pode ler esse texto aqui. Esses dois textos são muito importantes. Tá? E 1 Coríntios 15, 18, em especial, é muito claro, né? Ele diz assim que se não existir ressurreição, os que dormirem em Cristo pereceram. Ou seja, esse texto não poderia dizer isso se existisse um lugar intermediário. Porque se há um lugar intermediário, digamos que não houvesse a ressurreição, aí os que morreram em Cristo não pereceriam, porque pelo menos a alma deles está nesse lugar intermediário. Mas como Paulo diz, né, em 1 Coríntios 15, 18, que sem a ressurreição os justos pereceram, é óbvio que não há um lugar intermediário. Então é uma doutrina indefensável à luz desse texto bíblico e também de Atos 2, 29, 34 e 35. Concluindo, a vida eterna será apenas para os justos pela fé em Jesus Cristo. Já analisamos isso antes, mas compensa reforçar. E aí eu dou alguns textos para você. João 11, 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então a vida eterna é para quem crê em Jesus.
e o aceita como Salvador e Senhor. João 6,40 ele diz assim, a vontade de meu Pai é que todos quantos virem e crerem no Filho tenham a vida eterna. E aí ele diz assim, e eu o ressuscitarei no último dia. Tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, vida eterna apenas para os justos e que aceitaram a Cristo pela fé e após a ressurreição. E 1 João 5, 11 e 12. Esse eu vou ler para você. Para você concluir esse pensamento comigo, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem como. Por quê? Porque aquele que não aceita Jesus como Salvador e Senhor não vai comer da árvore da vida, da qual nossos primeiros pais foram privados, Gênesis 3, 22, e que será devolvida à humanidade lá em Apocalipse 22, 2. Então não tem como ter vida eterna, ter uma alma eterna fora do corpo. Primeiro, porque não tem ninguém no céu sem corpo. E segundo, porque o ímpio não vai comer da árvore da vida por não ter aceitado a Jesus como Salvador. Ok? E aí chegamos à conclusão final. Imortalidade inerente só Deus tem. De acordo com 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ou até 17, tá? Já a imortalidade herdada é apenas para os justos salvos por Cristo. E o Dr. Alberto Tim, na página 74 da lição, na parte de quinta-feira, escreveu algo muito importante, que conclui o nosso estudo. A teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico. Concordo totalmente com o Dr. Alberto Tim. Ele foi muito feliz nessa conclusão. Eu espero que esse estudo tenha ajudado você, tá? Que você analise, avalie, leia na sua Bíblia e que Papai do Céu guarde você, abençoe a sua vida e que você tenha Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que quando Ele voltar, você receba, pela graça dele, a recompensa por você tê-lo aceitado como Salvador e o acesso à árvore da vida e à imortalidade. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora